Bom dia a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso segundo dia do simpósio. Esse momento, né, os primeiros trabalhos do dia de hoje. Temos aí duas grandes personalidades que irão discutir com a gente, né, as questões relacionadas ao trabalho no contexto atual, nesse contexto de crise, né, em que estamos vivendo. O nosso primeiro expositor é o professor Ricardo Antunes. Ele é professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Foi pesquisador visitante da Universidade de Sussex, Inglaterra. Publicou recentemente Os Sentidos do Trabalho, ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, nos Estados Unidos, na Índia, na Itália, na Argentina, e Adeus ao Trabalho, Transformações e Centralidade do Trabalho na Globalização, com nova edição revista, atualizada e ampliada, publicado também na Itália, na Espanha, na Argentina, na Colômbia e na Venezuela, entre vários livros. Coordena as coleções Mundo do Trabalho e Trabalho e Emancipação. Publicou artigos em revistas acadêmicas em dezenas de países. Membro do Comitê Científico e professor convidado da Universidade Ca' Foscari de Veneza, ministrou cursos e conferências em várias universidades na Europa, na América do Norte e do Sul e na Ásia. Poxa, professor... Esse é o cara. Professor Ricardo Antunes tem 40 minutos para a sua exposição, então o senhor está com a palavra. A tragédia... Alô? É só apertar. Alô? Alô? Isso. A tragédia de tudo isso fica estampada no cabelo. Na cor do cabelo. Muito bem, bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite para estar aqui neste encontro importante de trabalhadoras e de trabalhadores do serviço social, no momento mais difícil da história do país, que eu me lembro, desde o golpe militar. Tinha 11 anos quando houve o golpe militar, levei uns 10 para entender. Com 21, 22 anos, já tinha compreendido a tragédia que nós tínhamos ingressado. Nós não estamos sob a vigência de um golpe militar no Brasil, mas estamos sob a vigência de um golpe das classes dominantes, conservador, reacionário, destrutivo, não contra um governo, na minha avaliação, e que não importa aqui para a gente, que vinha fazendo mudanças profundas. Governos Lula e Dilma, a meu juízo, foram demasiadamente subservientes às classes dominantes. Mas a crise, o contexto atual e a ideia de reorganização das classes dominantes num período de crise as faz descartar um governo que lhes atendia em praticamente tudo. Ainda assim, essas classes dominantes dão um golpe parlamentar com ressonâncias judiciais, é um novo tipo de golpe posterior à era das ditaduras militares. As ditaduras militares utilizavam-se a via bonapartista militar como saída para as crises, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, tantos outros países. E agora, desde Honduras, Paraguai, nós estamos vendo um novo tipo de golpe contra governos muito moderados. O governo paraguaio era moderadíssimo, do Lugo. O governo de Honduras era ultramoderadíssimo. E nada se pode dizer no contrário do governo Dilma, que não tomou nenhuma medida, nem longínquamente, mas nem remotamente anticapitalista. Ao contrário, vinha, desde especialmente do seu segundo mandato, atendendo todas as exigências das classes dominantes, ainda assim foi deposta de modo, a meu juízo, ilegítimo, independente da avaliação que tenhamos do governo Dilma. E digo isto, porque eu sei que foi tema de uma mesa ontem aqui também, porque nós
além do cenário internacional, que é profundamente crítico em relação ao mundo do trabalho, não é? Este quadro crítico se acentua agora em nosso país. E eu vou tentar, então, dar alguns elementos, eu peço que vocês nos ajudem no controle do tempo, tá certo? Se eu pudesse começar, eu diria que nós vivemos uma era de irracionalidade acentuada do capital e da sua lógica destrutiva em escala global. Não é? No longo século XX, o trabalho, todos vocês sabem, teve uma vigência taylorista e fordista dominante. O trabalho era parcelar, coisificado, fragmentado, alienado. Estes são seus traços constitutivos básicos mais nefastos, é o trabalho da sociedade industrial, da sociedade do automóvel, e ele foi substituído, embora paralelamente a esse traço, fosse também um trabalho de operários e de operárias, de trabalhadores e trabalhadoras que, ao longo de séculos e de décadas, tinham obtido várias conquistas no sentido dos direitos sociais do trabalho, salário regulamentado, jornada regulamentada, descanso semanal, férias, tá certo? Entre tantas outras reivindicações que criavam uma situação contraditória no passado recente do mundo do trabalho. Fragmentado, coisificado, estranhado, fetichizado e alienado. Dois gênios explicaram esse trabalho para nós, dois gênios. Um deles foi o Charles Chaplin. Todo mundo que assistiu aqui Os Tempos Modernos sabe do que eu estou falando, não vou perder mais um minuto sobre isso. E o outro gênio, né, da chamada era moderna nossa, que foi o Marx, que com 26 anos, no seu texto, Manuscritos Econômico-Filosóficos, faz uma análise sublime, espetacular, do trabalho fabril e as componentes que configuram o trabalho alienado. Muito bem, eu não vou falar mais sobre isto, porque isto todos conhecemos, né? E este mundo maquínico do século XX, da sociedade do automóvel, não é? O automóvel simboliza esse mundo fabril, e a fábrica era o protótipo societal. A fábrica, a cidade, a sociedade tinha um desenho, isso é tão espetacularmente verdadeiro, que todos vocês conhecem, que uma casa de lanches nasce nos Estados Unidos à luz inspirada no modelo do automóvel. Seria possível entrar nessa casa de lanches, fast food, pagar a alimentação rápida, seguir no carro, receber a alimentação, parar o carro e deglutir o sanduichão no carrão. Esse é o máximo do gozo catártico do norte-americano médio, tá certo? É o máximo. Ele não consegue ir além no seu gozo catártico de comer um hamburgão no carrão, tá certo? Termina de comer um hamburgão, fecha o carro e vai. E a casa de lanche expandiu e tomou conta do mundo, para vocês terem uma ideia de como essa sociedade fabril se extrapolou para além das fábricas, tá certo? Mas, não é? Na viragem do século XX para o século XXI, a partir de 1973, especialmente, ou de 68, houve uma mutação profunda nesse cenário. Né? O capitalismo entrou numa crise estrutural muito aguda a partir de 73, decorrente das lutas sociais, que houve lutas muito importantes em 68, nos principais países capitalistas avançados, França, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Argentina, e também nos países da chamada periferia, Brasil, México, Argentina, a invasão soviética na Tchecoslováquia. Ou seja, 68 foi o ano que, de certo modo, abalou o mundo. Né? E as lutas sociais daquela época lutavam pelo controle social da produção. E, paralelamente à derrota dessas lutas sociais, que eu não posso aprofundar aqui, no meu livro Sentidos do Trabalho, eu dou mais elementos sobre isso, né? Nasceu, como resultante dessa crise, uma monumental reestruturação produtiva, mas adicionada a mais dois pilares, ao tripé, há uma trípode da destruição que nasce a partir de 70, né, da década de 70. Esse tripé da destruição é a reestruturação produtiva, que destroça a força humana que trabalha, o neoliberalismo como
digamos assim, uma pragmática ultra-regressiva, né, que está presente em intensidade. O governo Temer hoje é a expressão mais bárbara, né, de um neoliberalismo tropical, financeiro, corrupto e devastador. E mais um pouquinho, se quiserem, que a gente deixa para a segunda parte. Né? E, ao mesmo tempo em que nasce, isso é muito importante vocês entenderem para configurar o mundo do trabalho, há uma expansão do mundo e uma hegemonia, e uma expansão e hegemonia do capital financeiro dentro da totalidade que compõe o sistema do capital. O capital financeiro se torna dominante. E o capital financeiro, digamos assim, ele impõe uma era de especulação e de valorização do capital que não pode prescindir do trabalho. Como o mundo financeiro não é só capital fictício, é capital fictício, dinheiro gerando mais dinheiro, mas é também capital que tem que ter um lastro produtivo. Quando vocês, ou outros, não nós temos um pouco de juízo, né? Mas quando os assalariados vão nas Casas Bahia para fazer compras, eles veem lá, televisão, né? Compra televisão na Casas Bahia, R$80 por mês, você vai ter uma televisão daquelas que faz quase tudo. Então, o pobre olha, analisa o trabalhador com a sua companheira, bom, 80, a gente nunca teve televisão, tá? Vamos pagar, sei lá, 40 ou 80? Vamos. Tá? Só que a televisão custou R$800. Um exemplo aqui que eu estou inventando agora. Só que eles vão pagar a televisão com 20 prestações de 80, vira 1.600, e o trabalhador, ele pensa num mês, 80 eu consigo pagar. Se vai virar 1.600, isso vale para o carro, isso vai para casa, isso vale para todos os financiamentos. Por isso que uma parte enorme da classe trabalhadora brasileira está endividada, no cartão de crédito, nos empréstimos, etc. Não é? Este é o mundo financeiro. E o mundo financeiro, como ele não pode prescindir, isso é vital vocês entenderem. O mundo financeiro não pode prescindir do trabalho, ele depaupera. Há um processo de corrosão e de erosão do trabalho que deve perder todos os seus direitos. Um exemplo assim, fácil. Desde que o Temer tomou posse, o seu ministro Raposão, ou Raposudo, né, não fala outra coisa senão cortar direitos dos trabalhadores. A aposentadoria, tá certo? Tudo que diz respeito ao trabalho tem que ser cortado. Vocês ouviram alguma vez o Raposudo falar? É o Meirelles, né? Que é um raposão, não é possível, um raposudo. Aí é uma construção, né, digamos assim, Frankenstein do nome, que eu prefiro não dizer. O raposão é fácil, o zudo eu deixo por conta da imaginação criativa de vocês, tá certo? Eu não vi ele nenhuma vez falar, e seria uma contradição em termos, em taxar os bancos, da qual ele é um gendarme. Eu não vi nenhuma vez ele falar em taxar as grandes fortunas, da qual ele é a expressão. Eu não vi nenhuma vez ele falar em imposto progressivo, taxar. Veja, eu não estou falando nenhuma medida anticapitalista, hein? Nenhuma dessas medidas é anticapitalista. Tem vários países da Europa do Norte que tomam essas medidas. Né? O Bernard Sanders, nos Estados Unidos, está propondo isso. Nos Estados Unidos. Enquanto a nossa esquerda, aqui nos últimos 13 anos, foi incapaz de falar, esquerda no poder, esquerda entre aspas, no poder. Foi incapaz de dizer, vamos taxar os bancos. Ao contrário, o presidente que criou a Dilma dizia que nunca os bancos tinham ganho tanto dinheiro no Brasil como no seu governo. E falava isso com felicidade. Se ele falasse isso como sinal de tragédia, de amargor, não, mas era felicidade. Vocês entenderem o cenário. Isso significa que nós adentramos num período que começa em 73, que é o fim de uma era de ciclos de expansão e crise, e o início de uma longa crise estrutural depressiva, que se acentuou em 2008. Esgota-se o padrão de acumulação da sociedade tayloriano-fordista do automóvel, e nasce a empresa enxuta, liofilizada, flexível, né, que é a que domina o nosso tempo. Quanto menos trabalhadores e trabalhadoras, melhor. Quanto mais maquinário informacional digital, melhor.
Quanto mais maquinaria, melhor. Quanto mais controle da força de trabalho, melhor. E eu dizia até pouco tempo, e quanto menos regulação da força de trabalho, melhor. Agora não é mais isso. E desregulação geral do mundo do trabalho. Nós caminhamos para a sociedade do Uber. Você vai ter trabalho, ou do Zero Hour Contract na Inglaterra. É esse o nosso presente imediato, já vigente no Brasil. E se nós não resistirmos, é para aí que chegaremos. Como é que funciona o Zero Hour Contract na Inglaterra? Você fica, tá certo? Esperando 20 dias um chamado. 20 horas, um dia no chamado, nada de trabalho. Você fica 2 dias esperando um chamado do trabalho, nada. No terceiro dia que você está esperando com o teu celular um chamado, vem uma ligação. Você pode ser um motorista de automóvel, um enfermeiro, um médico, um advogado, um cuidador, tá certo? De idosos, de crianças, de pessoas adoecidas, etc. Você recebe um chamado, você vai, atende, volta e recebe 3 dias, não, 1 hora do teu trabalho. Então nós temos que ter uma disponibilidade total para o trabalho destroçado. E essa máquina infernal, né? Esta máquina infernal, ela nos envolve em tal intensidade, porque com ela nós não temos condição sequer de recusar um trabalho, porque a gente sempre vai pensar 2 vezes se vale a pena fazer o trabalho, se não vale. Não é? E esse tipo de mundo produtivo, este é o limite, trabalhadores e trabalhadoras sem nenhum direito servindo o capital naquilo que interessa ao capital, é a tendência se nós não soubermos brecar esse cenário. Por quê? Tá certo? Porque, na verdade, e aqui entramos numa questão vital que eu tenho debatido, né, desde os sentidos do trabalho, do adeus ao trabalho, e anuncio aqui para vocês, eu estou terminando um trabalho, um livro, que na verdade são artigos que eu estou tentando ver se eu consigo reorganizá-los um pouco sob a forma de livro, talvez fique mesmo uma coletânea de vários artigos, né, muitos dos quais eu publiquei no exterior, 2 eu estou tentando terminar agora, seriam inéditos. E eu sempre quando preparo um trabalho novo, eu fico pensando nos títulos que eu vou dar. E é difícil chegar no título, quer dizer. E eu estava lendo um livro do Albert Camus, uns 6, 8 meses atrás. O livro chama-se O Primeiro Homem. Se eu não estou confundindo aqui o título, é isso mesmo. É uma referência ao pai dele, um romance quase autobiográfico. E num dado momento ele caracteriza o trabalho do seu tempo. Ele diz assim, eu vou usar com as minhas palavras, se tivermos sorte, teremos o privilégio da servidão. Entende? E eu resolvi intitular esse meu trabalho novo, O Privilégio da Servidão. Nós adentramos numa era, servidão aqui naturalmente no sentido lato, não é a servidão medieval. Os assalariados e assalariadas serão, se tiverem sorte, servos escravos do capital. Nem mais assalariados, escravos do capital. A ideia de servidão aqui no sentido profundo, né? No sentido mais transhistórico. Não somos servos medievais. O servo medieval ainda tinha uma pequena produção para si, né? Nem isso teremos mais, entende? Nós não teremos sequer o que produzir para nós. Se nós ficarmos 1 semana esperando o trabalho e dessa 1 semana não vier uma chamada, nós não vamos receber nada. Se adoecermos dessa 1 semana e não tivermos um sistema de saúde, acho que a Helene vai tratar dessas dimensões também, das políticas públicas, etc. Se nós não tivermos uma política de saúde social e não tivermos rede privada de atendimento, não vamos ter nem como sermos atendidos no sistema médico de saúde. Né? Isto ocorre, então, veja bem, porque nesse novo mundo global, nesse capitalismo mundializado, né, reorganiza-se o sistema produtivo, nascem as cadeias produtivas de valor, né? Ele foi concebido, o seu design, tá certo? A maçãzinha aqui mordida, foi concebida por um trabalhador qualificado da esfera prevalentemente não material, no seu sentido mais em si mesmo do seu trabalho. Mas ele se conecta com uma cadeia produtiva de valor que vai terminar de montar esse produto na China ou no Brasil, onde a Foxconn também tem unidade produtiva. Na China, por exemplo, em algumas das suas unidades produtivas, em Shenzhen mais especificamente, né, foram 17 tentativas de suicídios de operários jovens
desta fábrica, dos quais 13 suicídios ocorreram, entende? Eu não tenho tempo de expor isso aqui. Eu estou estudando esses exemplos que tipificam as novas modalidades precárias de trabalho. O Zero Hour Contract, no setor de serviços, a fábrica destrutiva do nosso tempo, como a Foxconn, onde a destruição da força produtiva é no dia a dia. Vocês querem exemplo mais brutal do que o suicídio como destruição da força de trabalho, né, no mundo produtivo? No Japão, nós temos o exemplo que eu já citei várias vezes do cyber refugee, né? É o jovem trabalhador que vai para o Japão, ele não tem onde dormir de noite. É o decassegue, vem do campo japonês para as cidades ou dos outros países, como os brasileiros, ele não tem onde dormir, porque é caro um apartamento nas capitais industriais do Japão, é caro uma pensão, é caro uma câmara mortuária, como eu chamei uma vez. Muitos desses jovens moram em gavetas de vidro que eles alugam de noite para dormir. Quando eles não têm tudo isso, resta ir para um cybercafé à noite. Alguns cybercafés têm preços muito baixos de noite para ficar o café aberto e poder continuar ganhando o cybercafé. Lá eles vão para fazer 3 coisas, ou 2 coisas. 3, interagir, que este inferno atingiu a todos e a todas. É mais fácil viver o momento catártico do prazer com o outro distante do que aguentar o que está do nosso lado. Então, eu estou almoçando com quem está do meu lado, mas eu estou interagindo com o outro. Tá certo? Porque, inclusive, na interação com o outro ou com a outra, várias ideias podem ocorrer no meio da interação, que, em geral, não se viabilizam, entende? Né? Enquanto o outro aqui do lado deixa que eu já aguento ele o dia inteiro, assim, ele fica no seu celular, que eu fico no meu, entende? Né? Os jovens vão lá para procurar emprego no dia seguinte, para saber se recebe um chamado para descarregar um caminhão, um navio ou o que for, tá certo? De tal modo que, e para interagir, não é? De tal modo que, e para dormir, perdão, porque eles descansam um pouco. Enquanto você está interagindo, não tem onde dormir, você dorme lá 1, 2 horas, repousa, tem um chamado, não tem, e assim vai. Não é possível, isso eu citei China e Japão, Inglaterra, podia estar os Estados Unidos, o exemplo da Walmart. A Walmart, por exemplo, tem várias unidades esparramadas, inclusive na China, que produzem. A Walmart tem alguma coisa como 6, 7 mil, pelo menos no início dos anos 2000, tinha isso, 6, 7 mil fornecedoras e 60, 70 mil subfornecedoras. É uma cadeia produtiva, e aí entra num ponto que eu estou trabalhando hoje, hoje, eu digo, nos últimos 5 anos, né, a qual esse livro pretende trazer algum elemento, eu espero, se conseguir algum elemento novo. Nós adentramos numa nova era do capitalismo, cuja expansão capitalista vital está centrada no setor de serviços. Aí alguém fala, então, professor, nós estamos na sociedade pós-industrial de serviços? Não. Tem uma lição que pouca gente aprendeu sobre o Marx. Tem gente que lê 5 páginas do Marx e não termina nem o volume 1. Tem outros que não vão nem no volume 2 e nem no volume 3, entende? Que horror. O Marx nos ensina, por exemplo, que o setor de circulação do capital é vital para a produção. E o Marx dizia no século XIX que a indústria de transporte, a indústria de armazenamento, a indústria de comunicações é vital porque o capital tem um tempo de rotação. E o tempo de rotação do capital é dado pelo tempo de produção mais o tempo de circulação. Se eu reduzo o tempo de circulação do capital, eu aumento a mais-valia do capital no seu sistema de produção em geral. E atenção, para vocês entenderem bem, a terceirização que nós estamos vendo hoje, generalizada do setor de serviços, que se expande para o mundo das atividades públicas. As nossas universidades hoje já têm uma infinitude de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados e terceirizadas. O mundo inteiro hoje está lotado e terceirizado, até os governos estão sendo terceirizados. Quem manda no governo Temer? É o capital, ele é um terceirizado. Tá certo? Não terceirizado. Quem manda são esses grupos econômicos poderosos que decidiram, depois de se locupletarem com o lulismo e nadarem em dinheiro, agora é hora de queimar o lulismo. Chega. Tá certo? Agora é a hora de, sem temor, tá certo? E sem temer, tá certo? Devastar as forças sociais do trabalho. E veja bem, a terceirização. Vocês imaginem só,
todas aquelas áreas que até 10 anos, 15 anos, 20 anos eram públicas, hoje são geradoras de lucro e de mais-valia. Eu não sei se o lugar que nós estamos falando aqui é uma instituição pública ou não, né? Também não importa. Vamos imaginar que estamos na universidade pública aqui, que é o auditório da universidade pública. Vamos imaginar que nós todos aqui somos professores da universidade pública, tá? E, portanto, temos a felicidade de sermos, para lembrar o Marx, trabalhadores improdutivos. Porque, pelo menos, para o capital, nós não estamos diretamente servindo aqui. O Marx já dizia que para o trabalhador, e nós podíamos acrescentar aí para a trabalhadora também, ser produtivo não é sorte, mas é azar. Mas as trabalhadoras que fizeram a limpeza aqui, se isso aqui fosse uma universidade pública, um órgão público, as trabalhadoras que fizeram a limpeza aqui e que não estão assistindo a nossa palestra, e é para elas que nós estamos falando também, né? Elas estão gerando mais-valia para a empresa de terceirização que aloca escravas para cuidar da limpeza de um espaço público. Vocês entenderam? Esparramem isso para todas as áreas terceirizadas. A lei do valor de que fala Marx tem uma monumental expansão. Nós estamos desafiados a compreender as formas pelas quais a lei do valor e da mais-valia impregnam também, vem impregnando também a produção não só industrial, mas agrícola e de serviços. Atenção, o Marx dizia o seguinte: a indústria é antiga, existe indústria. Desde a Roma antiga, quando o primeiro minério foi aquecido e virou o primeiro martelo. É uma indústria. Você transformar a fisicidade do ferro minério e resultou no martelo. Já a indústria do século XIX, XX, XVIII, é a indústria que sofreu o processo capitalista. É a transformação capitalista da indústria. O Marx diz que a agricultura existia desde os primórdios da humanidade. Mas os séculos XIX, XVIII, XIX e XX foram criando a agricultura capitalista. Né? Tenho 15 minutos? Tá bom. Atenção, o setor de serviços, que na época do Marx não era assim, o Marx percebia que alguns setores de serviços geravam mais-valia, mas predominantemente o setor de serviços era muito menor. O setor de serviços dos últimos 30 anos não para de crescer, e ele está sendo todo privatizado, está gerando lucro, e em muitos casos mais-valia, e nós temos que estudar. De tal modo que o Marx vai dizer, ou eu diria, lembrando Marx, né? Assim como a indústria se industrializou em termos capitalistas, assim como a agricultura no século XIX e XX, em muitos países se industrializou em termos capitalistas, o século XX para o século XXI é o processo da industrialização dos serviços em termos capitalistas. Então, nós não estamos numa sociedade pós-industrial, nós estamos na sociedade da industrialização de serviços. Por isso que eu tenho trabalhado em muitos textos meus, e esses é que eu quero agrupar nesse livro novo, com outros que ainda são inéditos. Nós estamos vivendo um nascimento espetacular de um novo segmento da classe trabalhadora, o proletariado, se quiséssemos dizer assim, entre aspas, não industrial, porque não é da fábrica, mas o proletariado, entre aspas, não industrial de serviço. Nós já chegamos a ter 1.500 trabalhadoras, mais de 70% até pouco tempo atrás era formada pelo contingente feminino, de mulheres trabalhadoras no call center. Alguém aqui já trabalhou no call center? Quem trabalhou no call center aqui, ou quem leu trabalhos do call center, né, sabem, né, que no trabalho do call center, há tempo médio de operação, a rotinização das tarefas, a controle da produção. Se a trabalhadora começa a falar fora do seu script, a supervisora vem e controla. Ela tem um tempo que ela pode ficar atendendo o telefone, e se ela não preenche essa produtividade, ela é descartada. Ela tem tempo para ir ao banheiro. Isso traz consequências de adoecimentos, essas constrições urinárias, etc. Vocês imaginem as consequências disso para o corpo produtivo e para o corpo, e para a subjetividade da mulher trabalhadora. Isso é um modus né, de proletarização do trabalho. Com um parênteses, que o meu amigo Pietro Basso, né, me lembrava da recente publicação da edição nova do Adeus ao Trabalho na Itália, né, uma edição linda, feita pela editora da Universidade de Veneza, né,
O Pietro Bá dizia, é correto chamar esses setores de proletários, com uma diferença, que vale a pena vocês lembrarem. Proletário é uma expressão que vem do latim, que significava aquelas classes mais empobrecidas que produziam a riqueza e que tinham um prole. Para a sorte deles, não tinha um inferno global para se deleitar às 7, às 8, às 9, às 10, às 11, às 12, às 13, tá certo? Não tinha novela global das 5h30, das 6h30, então não tinha isso, não tinha. Era preciso fazer algo. Comida muito não tinha, felicidade muito não tinha, restava uma boa, talvez a mais genial das alternativas humanas, quando não temos nada para fazer, e acaba sendo a melhor alternativa que nós fazemos, mesmo quando temos muita coisa para fazer. O resultado é que o proletariado nasce chamado de proletariado porque tinha prole. Os trabalhadores hoje não são proletários no sentido etimológico da palavra, só nesse, porque não pode ter prole. Porque se tiverem prole, estão aniquilados, não conseguem nem sustentar a si, como é que vão sustentar a sua prole? É interessante eu nunca tinha atentado para esse detalhe, né? Como lembra o nosso querido Steven Mesaros, a educação mesmo a gente aprende fora da escola, entende? É fora da escola que a gente aprende. Quer dizer, então, agora voltando, é um novo proletariado, não no sentido de ter prole, mas no sentido de vender, no sentido marxiano de vender a sua força de trabalho em troca de salário, e que não para de se expandir. E a teoria de valor invadiu o mundo de serviços através das comoditizações. Por exemplo, o setor privado das universidades hoje no Brasil recebe um volume, deve ser uma manifestação das universidades privadas, que o Marx certa vez disse que o que diferencia o fabricante de uma escola privada de uma fábrica de salsichas? O Marx dizia, nenhuma. Eu faço uma adição, uma pequena crítica minha ao Marx. Não é comum eu fazer nota crítica ao Marx, hein? Como você, para quem me conhece há uns 50 anos, entende? Eu diria que se eu fosse o Marx, e como eu não sou alemão, mas eu sou brasileiro, eu diria assim, a única diferença que há entre um fabricante de salsichas e um dono da escola privada é que o fabricante de salsichas da Alemanha faz uma boa salsicha, entende? O que não se pode dizer da escola privada. O tempo e o espaço, então, se convulsionaram e, veja bem, na era digital, né, informacional, nós passamos a ter, isso é o Renan Vega Cantor, um marxista colombiano de alta qualidade, meu amigo, que diz, o mundo digital nos obriga a ter uma disponibilidade perpétua para o trabalho. Nós estamos o dia inteiro disponíveis para o trabalho, e não encontramos trabalho, só encontramos trabalhos rarefeitos, e o capital percebeu isso. Como ele não pode eliminar o trabalho, se o capital eliminar o trabalho, ele elimina a riqueza. Máquina não cria riqueza, máquina potencializa a riqueza. Esta máquina, sem a atuação humana, não é nada. Com a atuação humana, ela pode ser muita coisa. Então, o trabalho tem que ser depauperado. Por isso, há um pêndulo do trabalho, como eu disse há vários anos atrás. O trabalho, ao mesmo tempo, é imprescindível para o capital, e o mesmo trabalho ao mesmo tempo, supérfluo. É um pêndulo. Em verdade, o pêndulo é uma metáfora. Eu explorei isso no meu livro Caracol e Sua Concha. É mais do que um pêndulo, é a dialética do trabalho. É imprescindível e é supérfluo. Não há, como acabei de sugerir, a eliminação da teoria do valor, mas nós estamos vivendo a monumental ampliação da teoria do valor. Todos nós somos convertidos em proletários do mundo, em assalariados. Vocês aqui são todas muito jovens, mas se pensarmos aqui, aqueles que já viajavam de avião há 20 anos atrás, como é que a gente fazia para viajar de avião há 20 anos atrás? A gente ia numa agência, ficava 1 hora comprando uma passagem, e era atendido por 10, 5 trabalhadores. Hoje nós entramos no site e compramos a passagem, e não existe mais essa agência. Não é preciso ser muito esperto para perceber que nós estamos fazendo gratuitamente o trabalho que o proletariado de serviços fazia há 20 anos atrás. Até mesmo nós, criamos coágulos de valor, e participamos do mais valor gerado pela sociedade, da mais-valia gerada, sem que estamos sabendo disso, porque muitos dos trabalhos hoje, nós é que fazemos as nossas operações do banco, nós que pagamos as coisas, quer dizer, não tem mais o trabalhador bancário.
que nos atendia, ele foi deslocado para outras atividades invisíveis, que nós não os vemos, são os call centers dos bancários, né? Então, é uma massa de trabalhadores que criam, geram riqueza, geram lucro e geram, inclusive, em vários setores que eu estou estudando, e muitos de nós temos que estudar isso, porque isso é uma área né, aberta para a gente refletir. Qual setor de serviço gera mais valia, qual setor de serviço não gera. E isso não é também o mais importante. O mais importante é como este novo proletariado de serviços, no sentido amplo, essa nova classe, essa nova fração da classe trabalhadora mais precarizada, com altos níveis de rotatividade do trabalho, tá certo? Sem direitos, né? Que é instigada a se envolver na produção e não sabe se vai ter trabalho amanhã, como ela pode se inserir nas lutas de classes, no conjunto, para lembrar uma tese do Adeus ao Trabalho, heterogêneo, compósito e complexificado da classe que vive do trabalho, como eu disse no Adeus ao Trabalho, né? Eu faço um parênteses aqui, no final de 2005, o Cortez publicou uma edição linda do Adeus ao Trabalho, 20 anos depois, né? 20 anos depois do nosso livrinho Adeus ao Trabalho, publicado pela primeira vez. Eu não sei se a Elaine estava lá naquela encontro da Bahia, em 1995, né? Eu lembro que participei de uma mesa, estava o Zé Paulo, a Beth, a Elizabeth Mota, de Pernambuco, não sou capaz agora de lembrar, né? Não, foi no congresso lá foi naquele congresso de serviço social na Bahia, isso, foi esse, né? Na greve, claro, isso, tá? No contexto da greve dos petroleiros, do Fernando Henrique Cardoso. Para quem não tem história, a primeira coisa que o Fernando Henrique Cardoso fez foi destruir a classe trabalhadora petroleira através de uma ação, não é? Brutal, antigrevista, que é o que nós vamos ver agora. Já estamos vendo a repressão aumentando com o Temer, mas disso falamos depois. O terceiro ponto que eu queria dizer é que nessas cadeias produtivas globais, o valor criado é um valor médio social que resulta de trabalhos distintos que se fundem num trabalho social. A mais-valia se torna uma média social. Não é mais possível quantificar quanto cada um dá de mais-valia, mas é possível controlar cada um para que o capital tenha uma extração de uma mais-valia média social. Tá certo? E nessa mais-valia, nessa extração da mais-valia, o que acontece? Tá certo? A informalidade, a flexibilização e a terceirização são vitais. Num texto que eu publiquei a pedido do meu querido amigo Zé Paulo Neto, uns anos atrás, na revista Praia Vermelha, depois ele foi replicado aqui e ali, que chama-se Os Modos de Ser da Informalidade, eu trato disso. Este texto eu vou botar nesse livro novo, porque eu acho que esse texto ficou como um marco para a gente pensar um pouco. Olha, informalidade, o que é informalidade? É você ser contratado ao modo do Uber, do Zero Hour Contract, sem relação protetora do trabalho. Esta é a informalidade, não tem carteira de trabalho. O que é a terceirização? Você transfere, você não contrata mais um assalariado ou uma assalariada, você contrata uma empresa que vai te alugar escravos modernos. Quero tantos escravos para isso, quero para aquilo, quero pilotos de avião. A empresa que escraviza trabalhadores terá pilotos de avião altamente qualificados, desempregados, esperando emprego para alugar. Esta é a terceirização. Algumas vezes com um pouco mais de direitos, a maioria das vezes sem direitos, a maioria esmagadora das vezes burlando muitos direitos. Então, elas não são idênticas. Veja, informalidade não é sinônimo de terceirização, mas são fenômenos aparentados. Porque se você informaliza, o trabalho informal é desprovido de direitos. O trabalho terceirizado é a porta de entrada para a destruição dos direitos. Disso resulta um terceiro conceito, a precarização, que existe muitas vezes no trabalho assalariado regulamentado, mas é mais intenso, porque a precarização, ou a condição de ser precarizado, é um processo. Significa, como dizia aquele palhaço que foi para a Câmara dos Deputados, literalmente, e no duplo sentido, tá certo? No passado ele tinha alguma graça, digamos, para aqueles que a vida não permite que ela tenha muita graça, né? Mas depois do impeachment ele mostrou que é um palhaço no duplo sentido, né?
Mas, como ele dizia, pode ser pior. A terceirização pode ser pior, entende? Do que já é. Tá? Porque não existe o limite, né, da terceirização. De tal modo que o trabalho do capitalismo do nosso tempo, tá certo? É o trabalho terceirizado, precarizado, informalizado, sem direitos, perpétuo para o capital, destroçado daquilo que a classe trabalhadora conquistou desde o 1º de maio de 1886, né, se a minha memória não falha, na luta dos Estados Unidos, no 1º de maio, que pasmem vocês, acho que muitos aqui não sabem. O 1º de maio nasceu no mundo pela luta de operários norte-americanos, foram mortos, inclusive, condenados à morte, as suas principais lideranças, em 1886, se a minha memória aqui não falha, e o único país do mundo, não único não, mas um dos raros países do mundo, que o dia 1º de maio não é feriado e não é comemorado como dia do trabalho, é os Estados Unidos. Quer dizer, é um país do inferno, entende? É verdadeiramente um país infernal, entende? Né? Não um povo, é um país infernal. Lá onde a luta do 1º de maio nasceu, o 1º de maio é um feriado em setembro. É coisa mesmo de império imperialista, entende? Bom, o resultado disso, tá certo? É que o cenário que nós estamos, para concluir, o cenário que nós temos hoje é este. E a crise que começa em 2008, Estados Unidos, Inglaterra, Europa avançada, Japão, se esparrama no mundo, veja, no mundo globalizado e mundializado, no mundo do capital mundializado, para lembrar uma frase e uma ideia importante, é um mundo desigualmente combinado. E a crise também é desigualmente combinada. A crise começou no centro, mas 2013, 2014, ela veio devastadoramente, não como uma marolinha, mas como um tsunami devastador para o sul do mundo. Ela atingiu a China. Eu acabo de vir de uma viagem para a China. A China é muito diferente, podemos depois de um debate comentar um pouco, mas a China crescia 12% ao ano, está crescendo 6,5%. Para nós é um país que, chegando lá, você fala, não tem lugar aqui que não tem construção. Mas quem crescia 12% e está crescendo a 6,5%, viveu uma semi-hecatombe, entende? Tá? Então, para de comprar minérios, reduz soja, reduz isso. Os países que produzem minérios, soja, etc., como o nosso, dançam. Tá certo? E o resultado qual é? Os níveis, e isso é que é vital para eu concluir, acho que eu estou todo o tempo concluindo, né? Os níveis asiáticos de exploração do trabalho, tá certo? Bangladesh, o conjunto, vocês viram a tragédia recente daquelas mulheres trabalhadoras, 1 ano e pouco atrás, que um prédio inteiro caiu, o prédio inteiro produzia roupas para o mundo global de marca, trabalhando como escravo, caiu um prédio inteiro, morreram milhares de trabalhadoras e trabalhadores, porque era uma área dessas miseráveis onde se produz, né? Eu vi outro dia um vídeo no Brasil, no Rio de Janeiro, de uma casa que você entra na periferia do Rio, é uma casa, não tem sinal nenhum, você entra lá dentro, tem trabalhadores e trabalhadoras do telemarketing. Um juiz competente do trabalho, eu não lembro se juiz ou promotor do trabalho, o procurador do trabalho, perguntou para o cara responsável, que empresa é essa? Ele falou, não tem empresa aqui. Para que eles estão trabalhando? Não sei que empresa. Você está falando aqui com o procurador do trabalho, o juiz, se você não responder que empresa é essa, você vai preso já. Não, é a fulana e a beltrana. Entende? Então, veja bem, são massas de espaços de trabalho que estão sendo criados à margem da legislação social protetora do trabalho. E nós não podemos aceitar isso. Por fim, a luta sociais do trabalho, a resistência. Nós adentramos numa época, no Brasil, para mim isso talvez seja o ponto mais importante. Acabou o mito da conciliação de classes. O mito do líder que era capaz de botar Deus e o diabo na terra do sol e saírem todos rezando, acabou. Agora a guerra é aberta. A repressão está acentuada, de uma semana para cá é visível. A repressão brutal, violência, a polícia batendo pesado nos tribunais de exceção, aqueles que estão indo para além do jardim e avançaram na exceção, avançando nas medidas, o parlamento tomando um conjunto de medidas que é capaz de destroçar tudo, não que o governo Lula e Dilma deram, mas tudo que foi conquistado pelo movimento negro, tudo que foi conquistado pelo movimento feminista, tudo que foi conquistado pelos movimentos populares, tudo que foi conquistado pela periferia, tudo que nós conquistamos nesse período de relação
relativa democracia, ao menos formal, para não entrar num outro debate, né? Isso corre risco não, já estamos vendo um a um sossobrar, o que nos impõe em aspas, um imperativo categórico, né? Agora é luta de classes com classes, sem conciliação, sem mito, sem líder, e só a resistência de base popular, nas lutas sociais, nos sindicatos, nos partidos de esquerda, na intelectualidade crítica, nas militantes dos serviços sociais, nas assistentes sociais, de que lado da história nós estamos? Essa questão se torna vital e é por isso que nós estamos e esperamos ter ajudado na contribuição do debate aqui com vocês. Muito obrigado. Dando continuidade à mesa, mas antes agradeço ao professor Ricardo Antunes pelas excelentes contribuições aqui, que certamente acrescenta e brilhanta muito essa categoria de assistentes sociais que tem usado lutar, né? Então, dando continuidade, agora vamos ter a conferência da professora Elaine Rosete Bering, que é assistente social, mestre e doutora em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pós-doutora em Sociologia e Ciência Política na Universidade de Paris. Elaine Bering também foi presidente da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, da BEPS, entre os anos de 2009 e 2010, e do Conselho Federal de Serviço Social, entre 1999 e 2002. Atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Departamento de Política Social e da Faculdade de Serviço Social, onde coordena o grupo de estudos e pesquisas do orçamento público e da Seguridade Social. Tem experiências na área de serviço social, com ênfase em fundamentos do serviço social, atuando principalmente nos seguintes temas: serviço social, política social, orçamento público, seguridade social, assistência social e trabalho, além de, atualmente, ocupar a coordenação do programa de pós-graduação em serviço social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Eu vou copiar o Ricardo, aos cabelos brancos. Bom, gente, bom dia a todas, todos. Bom dia. Bom dia. Vamos acordar. Bom, depois do Ricardo, está todo mundo totalmente acordado, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, ao convite para mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, em Minas Gerais, que considero também minha terra, né, que minha família é daqui, para participar desse 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais, compartilhando essa mesa, né, com o Ricardo, que é um dos mais importantes intelectuais brasileiros, pesquisador do mundo do trabalho, que eu adoro escutar, né, com quem eu sempre aprendo, né, aprendi e continuo aprendendo. Queria cumprimentar, né, a todas e todas vocês, assistentes sociais mineiros, né, também de outras regiões do país que estão aqui, pelo nosso dia 15 de maio, quando a nossa profissão completa 80 anos de existência no Brasil, né, marcados por muitas lutas, especialmente a partir de 1979, quando nós definimos, né, o nosso compromisso com os trabalhadores, né, e rompemos com o conservadorismo na profissão, não que ele não exista, né, mas a gente, de lá para cá, estabeleceu novas bases teóricas, éticas, filosóficas, políticas, né, para o nosso exercício, para a nossa formação profissional, e, portanto, redirecionamos, né, o nosso compromisso e estabelecemos novas alianças, né, no solo histórico aí da sociabilidade brasileira, né? Então, parabéns, né, ao CRES Minas Gerais pela iniciativa desse evento, né, que hoje já é um evento que está na agenda nacional, né, do Serviço Social Brasileiro. Realizar um evento como esse, tão grande, né, num ano em que a gente ainda vai ter o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, o Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, né, é realmente um grande e árduo trabalho. Estou olhando para o Léo ali,
né, a Marissaura. Em nome deles, eu queria cumprimentar toda a direção do CRES e todos os que trabalharam para a realização desse evento. Bom, o Ricardo já colocou, né, os impactos da crise sobre o mundo do trabalho e da produção, né? A minha angulação aqui vai ser uma angulação a partir da esfera da reprodução. Aqui, apenas didaticamente separadas, né, já que a gente tem um entendimento de que, numa perspectiva de totalidade, o mundo da produção e da reprodução são indissociáveis, né, e se determinam mutuamente. Então, eu acho que é bom demarcar isso, especialmente quando a gente vai falar de política social, direitos sociais, né, porque a quebra dessa unidade, ela pode ter efeitos avassaladores na análise e na ação política, né? Basta lembrar, né, que, por exemplo, o debate da política social muitas vezes foi marcado por uma perspectiva de que política social está na esfera da luta distributiva, né, solucionando aí as falhas do capitalismo, que é uma ilusão muito acalentada, né? Então, a gente não pode pensar a política social dissociada, né, dos acontecimentos no mundo do trabalho que determinam inteiramente, né, a dinâmica da política social. Não é à toa, né, que, junto com a ofensiva sobre o trabalho, vem a ofensiva sobre os direitos, né, e a ofensiva sobre o fundo público, na perspectiva, né, de redirecionar o fundo público para o processo de reprodução do capital e diminuir, né, o que eles chamam de custos do trabalho, né. Isso nada mais significa do que uma ofensiva, né, no sentido de extração, né, acelerada, acentuada de mais-valia, como já apontou o Ricardo, né, numa intervenção que eu subscrevo inteiramente. Bom, esse momento, né, do Brasil e do mundo em que a gente está vindo aqui conversar com vocês é um momento extremamente dramático, né? Em 2015, a gente já avistava no Brasil um ajuste fiscal de grandes proporções, impacto sobre o emprego e a renda, com cortes de recursos para a política social, com destaque para a saúde e a educação. Então, por exemplo, segundo a revista Carta Capital, de 22 de maio de 2015, de um ano atrás, pouco depois da posse de Dilma Rousseff, os ministérios das cidades, da saúde e da educação lideraram os cortes no orçamento da União, né? Juntas, as três pastas concentraram, naquele momento, 54,9% do contingenciamento, né? O bloqueio de 69,9 bilhões de verbas da União, no Ministério das Cidades, um corte de 17,2 bilhões, na saúde, um bloqueio de 11,7 bilhões, saiu agora, né, uma notícia, né, do corte de leitos da saúde, né, em nível nacional, tanto no setor público quanto no setor privado. A gente, olhando esses dados, a gente entende um pouco o porquê, né? Na educação, o contingenciamento totalizou 9,4 bilhões, e depois vinham os ministérios dos transportes, 5,7 bilhões, defesa, etc. De lá para cá, como a gente sabe, as coisas se complicaram ainda mais. Se a gente desloca o nosso olhar para fora do Brasil, né, o momento também é muito difícil, né? Na Europa, por exemplo, a gente tem a continuidade das políticas de austeridade, com impactos profundos, deletérios, né, para aqueles que imaginavam que os direitos sociais eram certezas, né? O que a história recente vem tratando de desmistificar. Há semanas, os jovens e trabalhadores franceses, por exemplo, ocupam dia e noite a Place de la République, em Paris, né, num movimento conhecido como Nuit debout, né, contra a proposta do social-democrata François Hollande para as leis do trabalho, que retira direitos históricos dos trabalhadores franceses e abre as portas definitivamente para o emprego desprotegido, precarizado e terceirizado, né, que o Ricardo já caracterizou. Sem falar, né, das pressões da Troika, né, sobre os elos mais fracos,
da União Europeia, com destaque para a Grécia, Portugal, Itália, Espanha, impondo medidas regressivas para atender às pressões do capital financeiro em torno da dívida pública, né, que não passa de punção de valor, né, de mais-valia socialmente produzida, né, que é capturada, né, pelo capital portador de juros, né, e que realiza inúmeras chantagens sobre os estados nacionais a partir do mecanismo da dívida, né. Se a gente volta ao Brasil, a gente constata que, nos últimos anos, né, tem ocorrido a emersão do mais profundo conservadorismo, com destaque para o Poder Legislativo, por meio de iniciativas como a redução da maioridade penal, a larga difusão de perspectivas persecutórias e intolerantes, né, para com os comportamentos, vindas de uma espécie de nova teocracia com maioria parlamentar que rompe com a laicidade do Estado. A gente vive também o recrudescimento da face penal do Estado, né, que todos os dias mostra suas garras contra os segmentos mais pobres dos trabalhadores e também por meio de novas tecnologias de contenção de manifestações políticas e movimentos sociais, o que tende a acirrar no próximo período com a posse de Temer, né, o usurpador, e seu sinistro da Justiça, porque aquilo não é um ministro, né, gente, é sinistro. Aliás, esse ministério é um sinistério, né? É um sinistério. Que... Claro. E tomara que seja em breve um cemitério. Vamos tratar de lutar bastante para fazer isso. Bom, então, né, esse ministro ele é conhecido pelas suas relações com o crime organizado e pela linha dura no Estado de São Paulo, né? Nós temos inúmeros exemplos dessa tendência de recrudescimento da repressão. Os professores e estudantes reprimidos, né, no Paraná pela polícia do Beto Richa, do PSDB, né, que não foi diferente da polícia de Pezão, no Rio de Janeiro, né, especialmente truculenta nas remoções da Vila Autódromo, voltadas para limpar o ambiente em torno da Vila Olímpica, né, que está sendo construída para os Jogos de 2016, e na favela do metrô Mangueira, que resultou, inclusive, na perseguição de estudantes da UERJ, né, que foram prestar solidariedade aos moradores, e que desembocou num sério confronto, né, que ganhou notoriedade em nível nacional no ano passado. São alguns exemplos, né? Esses, portanto, são tempos exigentes, né, de golpe de Estado à Paraguaia, no Brasil, sob a aparência da legalidade, mas rasgando a Constituição Federal. Tempos que requisitam nossa resistência política e análise crítica. Em eventos como esse, né, a organização e a análise coletiva podem e devem alimentar os demônios, como dizia Ottaviani, né, se referindo à crítica acadêmica aliada da luta política. Esse é o ambiente que determina as condições em que se desenvolvem as políticas sociais, que viabilizam e materializam os direitos sociais, né, as quais, né, as políticas sociais, com uma mediação importante no campo da reprodução social, na totalidade, precisam ser analisadas considerando essas determinações, esse espírito do tempo, né, esse ambiente intelectual e moral de crise e conservadorismo. Bom, a gente, então, entrando mais diretamente assim, no nosso tema, a gente vem orientando a nossa abordagem sobre política social e direitos a partir da crítica da economia política, né? E uma baliza central, o ponto de partida, é a natureza contraditória da política social e dos direitos como categorias, como modos de ser do ser social, síntese de determinações políticas, econômicas e culturais e produto histórico da luta de classe no capitalismo. A política social e os direitos, né, movidos pela contradição capital-trabalho, são processos históricos e sociais, né,
que tem origem nas leis fabris do século XIX, passando pela experiência bismarckiana do final do século XIX, o relatório Beveridge, né, de 1942, e que orientou a experiência trabalhista e social-democrata nos chamados anos de ouro entre 45 e 70, até chegar ao neoliberalismo, né, a partir dos anos 80, e seu receituário contundente, sua nova linguagem e seus parcos recursos, rompendo com os direitos conquistados no período anterior e com o padrão de serviços, benefícios e financiamento a ele correspondente, especialmente naqueles espaços, né, geopolíticos que viveram o pleno emprego e o Estado social mais desenvolvido e consistente, que não é o nosso caso, né? No caso brasileiro, onde a gente viveu uma via particular de transição para o capitalismo, como o Marcelo caracterizava ontem, nunca houve o pleno emprego e os direitos chegaram tardiamente. E a sua implementação foi obstaculizada pelas políticas contra-reformistas a partir dos anos 90. Por essa angulação, portanto, né, se trata de reconstruir o movimento histórico da política social e dos direitos, uma espécie de ontologia da política social, né, fugindo de modelos e classificações típico-ideais, né, que são recorrentes nas análises sobre política social. Né, a gente sempre tem uma espécie de desejo, né, a política social como ela deve ser e não como ela é. A nossa proposição é exatamente a gente fazer uma ontologia da política social, como ela é, né? Para que a gente não fique com uma perspectiva típico-ideal de política social na cabeça, né? E não trabalhe com os elementos de realidade, né? E ela é contraditória e ela é marcada, né, pela formação social de um determinado país, pela luta de classes, né, pela sua relação com a política econômica, né, com o fundo público. Né? Então, a gente tem que trabalhar com essas balizas. E aí, nesse sentido, né, o que a gente quer apanhar é o movimento, né, a lógica da política social, né, no sentido de compreender a sua essência, né, o seu lugar, né, na totalidade, a sua materialidade e o seu sentido que se altera, né, na articulação com a economia, a política e a cultura. Né? Então, nesse sentido, né, política social, como fruto da contradição em cada período histórico, ela compõe a pauta político-econômica dos trabalhadores, tendo em vista a sua reprodução na forma de salários indiretos, né, e se tornam muito importantes, especialmente importantes, quando se combinam com estruturas tributárias progressivas, né, aquilo que a esquerda brasileira, né, foi incapaz, a esquerda, né, o lulismo, o petismo, né, foi incapaz de propor nos últimos 13 anos. Ou seja, que incidem sobre o lucro, o juro, a renda da terra, sobre as grandes fortunas. Nessa circunstância, né, que foi relacionada à experiência social-democrata, em alguns países, não todos, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, houve algum nível de redistribuição vertical de renda, como no caso dos países escandinavos. Num padrão de proteção social que se combina a estruturas tributárias regressivas, como é o caso do Brasil, da maioria dos países da América Latina, e onde nunca houve pleno emprego, a tendência é de redistribuição horizontal entre os trabalhadores e de um verdadeiro bloqueio redistributivo, mesmo que a política social distribua renda. A gente pode ter distribuição, mas não ter redistribuição. A exemplo dos vários programas de transferência de renda no continente latino-americano que distribuem recursos, mas não conseguem incidir sobre a desigualdade persistente, a não ser muito levemente, como aconteceu no período do PT, né, numa combinação entre a previdência, o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família e uma política de certa recomposição do salário mínimo. Aí houve uma incidência leve no índice de Gini, mas que, né, a insustentabilidade dessa política ao longo do tempo já vem corroendo, né, e paralisando, né, essa tendência
de incidência no índice de Gini, né? Já de algum tempo, não só a partir do golpe. Bom, agora a tendência, né, na verdade, é de recuperar os padrões de desigualdade anteriores, né? Bom, então, na verdade, né, essas políticas não conseguem incidir, né, sobre essa desigualdade persistente e operam mais como políticas compensatórias, focalizadas e, às vezes, de legitimação de projetos dos governos, bem como de produção, né, de coesão social e controle sobre os de baixo, né, mas com impactos importantes na vida cotidiana de amplos segmentos extremamente pauperizados da classe trabalhadora, razão pela qual nós devemos defender esses programas. Gente, né, não estou aqui falando contra programas de transferência de renda, apenas apontando seus limites. Tá? A partir da crítica, então, da economia política, a gente observa também que a política social participa da reprodução ampliada do capital, seja no estímulo do consumo, né, exemplo das já referidas políticas de transferência de renda, seja pelas compras e contratos do Estado, azeitando o processo de rotação do capital para que as mercadorias e o dinheiro não fiquem em alqueire, criando as condições para o processo de crise. Quer dizer, quando a mercadoria e dinheiro ficam congelados em alqueire, né, elas não mudam de forma, isso é, né, o sinal inequívoco da crise. Nesse sentido, a política social se constitui como uma espécie de almofada amortecedora das crises, ao lado de outras intervenções públicas anticíclicas, já que a política social por si só não consegue contrapor as tendências de crise. Mesmo nos chamados anos de ouro, né, a indústria bélica, por exemplo, impulsionada pelo gasto público, teve um papel anticíclico muito importante, e alguns autores no campo da tradição marxista, né, como o James O'Connor, Mandel, Baran e Suisse, vários, quase todos, né, caracterizam aquela forma do Estado como Estado previdenciário militar, né? O militarismo, né, é interessante essa contradição, né? A expansão da política social combinada ao pacto fordista keynesiano, o pleno emprego de um lado, e a Guerra Fria e a corrida armamentista de outro, e guerras localizadas, né, na periferia do capital, azeitando esse sistema, né, dos assim chamados anos de ouro, né? Eu diria os geopoliticamente situados anos de ouro, que eles não foram de ouro para todos, né? Em síntese, então, a política social, os direitos, né, que a política social materializa, são mediações muito importantes na totalidade, desde quando os trabalhadores emergem na cena pública, pautando as suas condições de vida e trabalho como questão social, a qual resulta da Lei Geral da Acumulação, né, formulada por Marx, né? As políticas sociais são produto histórico social da luta de classes e, como tal, se reconfiguram, né, acompanhando os movimentos do trabalho e do capital, seus impactos sobre o Estado, como um componente central na garantia das condições gerais de produção e reprodução social. Bom, essas balizas, então, elas podem nos ajudar a pensar a condição da política social no momento presente. E que momento é esse, né? O momento da mais profunda crise do capitalismo desde 1929, 32. Desde o início do século XX, a gente adentrou numa onda longa com tonalidade de estagnação, segundo a concepção do Ernest Mandel, né? Um conjunto de determinações marca esse momento de virada, né? Essa viragem cíclica do capital, incidindo sobre a taxa de juros, com tendência de lucros, aliás, desculpa, com tendência de estagnação, e está caindo. Estagnação e queda no final dos anos 60, o que vai ser acirrado pela crise do petróleo em 73, 74, e por alterações na esfera financeira a partir da ruptura dos acordos de Bretton Woods, especialmente com a imposição do dólar, né, como referência monetária internacional. Então, desde então, esse ambiente recessivo ele se impôs. A crise não começou, né, como também já apontou o Ricardo, a crise não começou em 2008. A crise, na verdade, é um longo período recessivo, cujo ápice, né,
vem em 2008. Desde então, portanto, lá desde final dos anos 60, início dos anos 70, a gente vem girando, né, para um ambiente recessivo, com breves momentos de recuperação, especialmente no início dos anos 90, quando os Estados Unidos pareciam a meca do emprego, né, o emprego precarizado, e a União Soviética estava em colapso, né, anunciando-se a sua restauração capitalista. Foi nesse momento que o Francis Fukuyama decretou o fim da história, né, mas a própria história tratou de contestar essa tese sem sustentação, já que a crise se impôs exatamente no epicentro do sistema, o hegemon, os Estados Unidos. Se nos anos 70 se buscou estratégias tipicamente keynesianas para enfrentar a crise, com a chegada ao estado de Thatcher, Reagan, Kohl, no início dos anos 80, a gente vai ter a implementação das políticas neoliberais marcadas por ajustes fiscais e tributários regressivos, né? Estudos mostram, né, que houve em todos os países, estudos como, por exemplo, do Vicente Navarro, houve em todos os países aumento da tributação indireta, acompanhando, inclusive, uma diminuição dos impostos sobre os ricos, né? Mas o centro das políticas neoliberais foi a retomada das condições de exploração dos trabalhadores no centro e na periferia do mundo do capital, endurecendo as negociações salariais, rompendo com os acordos coletivos de trabalho, terceirizando e precarizando os contratos de trabalho, o que foi acompanhado de um ataque aos direitos trabalhistas e sociais. Mesmo com grandes resistências, né, houve uma recomposição do Exército Industrial de Reserva no centro, para enfraquecer a luta dos trabalhadores jogados na batalha cotidiana pela sobrevivência e defesa individual do emprego, né, desorganizados do ponto de vista sindical, de onde decorrem consequências políticas fortes, dada a condição defensiva dos trabalhadores. Para a periferia do capital, o termo vem, né, Roberta, do Rui Mauro Marini, né, a superexploração dos trabalhadores é ampliada nas condições de um ajuste fiscal que parece não terminar nunca, mesmo que os que sustentam que no Brasil houve um neodesenvolvimentismo pós-neoliberal tentem nos convencer do contrário. Né, os últimos movimentos do governo da Dilma não deixam dúvidas, né, o ataque às pensões e ao seguro-desemprego, ao serviço público por meio do PL 257, a lei antiterrorismo para conter as resistências, né, e as medidas, né, que se anunciam da parte dos articuladores do golpe jurídico parlamentar e do usurpador Michel Temer, né, o documento Ponte para o Futuro, que pode ser chamado, ontem foi chamado de Ponte para a Barbárie, eu tenho chamado Ponte para o Abismo, Ponte para o Inferno, né, pelo anúncio que faz de medidas que aprofundam ainda mais a exploração do trabalho no Brasil e penalizam as políticas sociais e os direitos, a exemplo da anunciada contra-reforma da Previdência. Aqui eu quero chamar a atenção para o quanto é perverso, né, a quebra definitiva do conceito de seguridade social, levando a Previdência para a lógica atuarial, para dentro do Ministério da Fazenda. Né? Nunca foi tão violenta, né, esse ataque à Previdência Social como está se configurando nesse momento, onde ela fica inteiramente submetida à política econômica, perdendo a sua natureza de direito social de seguridade. Eu acho que nós vamos ter que desencadear iniciativas muito contundentes, né, para barrar o que vem aí. Aliás, eu não acredito que a gente consiga barrar o que vem aí sem uma greve geral, né, de todos os trabalhadores brasileiros contra esse governo. A gente está acompanhando aí, né, o nítido ataque ao SUS, né, por um sinistro também, ligado claramente aos planos privados, um ataque ao Minha Casa Minha Vida com o corte de 11.250 unidades habitacionais, né, o movimento, inclusive, dos arquitetos pela democracia, diz, né, que querem levar os pobres para debaixo da tal ponte para o futuro. Né?
Esse seria o lugar dos pobres, debaixo da ponte. E a assistência social, né, com a perspectiva de pelo menos 10%, né, do Bolsa Família. Eles falam em passar um pente fino no Bolsa Família. Ao final, eu quero retomar essa questão, né? Então, os limites que a gente já vinha sinalizando das políticas sociais nos governos do PT, agora, né, são ainda mais estreitados por uma política social ainda mais residual, ultraliberal e neoconservadora. Esses acontecimentos recentes no Brasil, eles expressam nitidamente o movimento do capital na busca de superlucros, orquestrado pelo capital portador de juros, né, que o Temer é terceirizado, eu também acho isso, né? Dada a imensa disponibilidade de capitais na forma de dinheiro e de papéis e títulos, os papeizinhos, né? O Marx fala os papeizinhos, ele fala com a ironia desse segmento, né? Condicionando os investimentos e o desenvolvimento das forças produtivas. Essa enorme, gigantesca ofensiva sobre os trabalhadores, tendo em vista retomar as taxas de lucro, já que o mais-valor só pode vir da exploração da força de trabalho, num ambiente de baixo ou inexistente crescimento econômico, marca intensa e profundamente a política social e os direitos sociais do Brasil, e em todos os quadrantes, né, a partir das condições históricas da luta de classes em cada região. O neoliberalismo, ele delineia uma política social à sua imagem e semelhança, focalizada na pobreza absoluta, né, com os programas de combate à pobreza incrementados pelo apoio do Banco Mundial a partir do relatório sobre a pobreza de 1990, seletiva, indutora da ativação para o trabalho, o tal do workfare, né, ou da inclusão produtiva, né, em geral articulando benefícios com condicionalidades que visam a inserção no mercado de trabalho a partir de cursos de qualificação, o que expressa uma interpretação do desemprego como responsabilidade e demérito individual, ainda que não haja oferta de emprego para todos e que a existência de um exército de reserva ampliado seja uma condição de existência do processo de exploração dos trabalhadores, livres como os pássaros, como dizia Marx, né? Só tem a sua força de trabalho para oferecer. Então, agora, né, o discurso neoliberal nos diz que se trata de ampliar as capacidades, né, como condição do exercício da liberdade no mercado, né, como nos informa o Amartya Sen, né, Prêmio Nobel da Economia, cuja inspiração maior é o Adam Smith. O ocaso, né, a decadência da era do pleno emprego keynesiano e da política social e direitos que a ela corresponde mostra isso. Essa é uma orientação que marca profundamente a política social hoje, por exemplo, na União Europeia, como mostra o balanço que a Ivanete Boschetti, que vai estar com vocês amanhã, né, publicou na revista Serviço Social e Sociedade 112, num mundo em que não oferta emprego protegido para todos, embora se trabalhe como nunca, como disse o Ricardo agora há pouco, né? Esse é o mundo da acumulação flexível, radicalizado pela acumulação por espoliação nos termos de Harvey, ou do precariado nos termos de Rui Braga, ou do capital imperialismo com a intensificação das expropriações, segundo a Virginia Fontes, o que é retomado, né, para análise da relação entre assistência social e trabalho no livro também da Ivanete, que foi lançado agora. Esses são autores que, com diferenças e polêmicas entre si, estão buscando apanhar, né, junto com o Ricardo também, e caracterizar esses processos, né, de subsunção do trabalho ao capital no momento presente, em condições de superexploração, onde comparece também a condição dos salários indiretos, das políticas sociais. Para aqueles que estão em situação de pauperização absoluta, pela nova linguagem da política social contemporânea, né, estão em situação de risco ou de vulnerabilidade, a assistência social e os programas de transferência de renda condicionada assumiram na política social nos tempos de neoliberalismo um papel muito importante, né, considerando seu baixo custo e alto impacto político e econômico, ainda que não alterem a desigualdade
funcional de renda, exatamente pelos baixos valores e alta focalização em função dos critérios de acesso draconianos, né? No caso brasileiro, por exemplo, o Bolsa Família tem sido uma referência, né, para os demais países da América Latina e no mundo, recebendo, inclusive, um prêmio internacional pelo seu sucesso. Após o aumento autorizado, ainda no governo Dilma, dizia o MDS, né, de acordo com o decreto, o repasse do valor básico mensal para famílias em situação de extrema pobreza sobe de R$ 77,00 para R$ 82,00. Os outros benefícios passam de 35 para 38, de 42 para 45, né? E o aumento do Bolsa Família 2016, mesmo, então, foi um aumento do Bolsa Família, né, mesmo sendo um aumento abaixo da inflação, né? O mesmo percentual vai ser aplicado à linha de pobreza, né, que estabelece o limite de renda de acesso ao benefício do Bolsa Família. Com isso, poderão ter acesso ao benefício famílias com renda de até 164 mensais por pessoa. Até agora, o valor está em 154. Com a correção, o benefício médio pago a 13,8 milhões de famílias pelo programa de transferência de renda poderá alcançar R$ 176,00 mensais. Né, valor 9% maior que o benefício médio pago em abril. O que eu quero chamar a atenção é, primeiro, para os valores irrisórios do Bolsa Família, né, e para o corte de renda irrisório, que mostra, né, a condição geral, né, do país, né, em termos da desigualdade, né, das expressões da questão social, né, e das maiorias, né. Há quase 13,8 milhões de famílias, né? Famílias, aí a gente pode, são 13,8 milhões de famílias, isso representa aproximadamente 50 a 60 milhões de pessoas que indiretamente são atingidas, né, pelo programa Bolsa Família e que estão no corte de R$ 164,00 per capita, após o aumento. Isso expressa o drama crônico, como dizia o Florestan Fernandes, né, e persistente da desigualdade brasileira. E os interventores golpistas não estão satisfeitos. Eles querem tirar mais recursos desse segmento ultrapauperizado, falando em passar um pente fino no Bolsa Família, e dizem assim, ó, o programa, isso fala do ministro, né, o Bolsa Família não pode ser opção de vida. Alguém aqui acha, né, que com esse corte de renda isso é uma opção de vida? Né? Isso só mostra, né, quem são esses caras, né? Isso é uma elite casagrande, né, que tem um ódio de classe sem limites pelos trabalhadores. E é por isso que eu volto a dizer que só uma greve geral consegue segurar essa história. Dessa condição geral, né, oriunda das mudanças no mundo do trabalho e da miséria do Estado para as políticas sociais que viabilizam direitos, que gera um estado de miséria, de que nos fala o Vacan, né, em tempos de ajuste fiscal, portanto, decorre uma política social pobre para os que não podem pagar, né, com serviços sucateados e precarização dos trabalhadores que operam esses serviços, especialmente na América Latina. Um dado sobre isso é a precarização dos trabalhadores, né, no Sistema Único de Assistência Social no Brasil, onde 244 mil trabalhadores, esse dado é de 2015, tá? 87 mil não têm vínculo empregatício. Ontem a Raquel falava aqui de que de 43 mil assistentes sociais, 50%, né, não tinham vínculo formal de emprego, né? E, ao lado dessa política pobre para os pobres, uma política social mercantilizada para os que podem, né, tornando-se nicho de valorização do capital, que quer se valorizar desesperadamente, né, porque o desbloqueio dos processos de mercantilização no campo das políticas sociais que as tornem mercadoria diretamente, né, é uma das urgências, né, do capital nesse momento, um capital na forma de dinheiro que busca nichos de valorização desesperadamente. E esse é o significado do golpe, o significado profundo do golpe.
Nesse processo, cabem também mecanismos de privatização induzida, né? Sucatear para privatizar. Isso é o que está acontecendo nas universidades, em muitos equipamentos de saúde. Mas também vem sendo operados processos de apropriação do fundo público por meio das parcerias público-privadas, nos seus vários formatos. No caso brasileiro, a gente tem a perene estratégia do Plano Diretor da Reforma do Estado, do PSDB, de 1995, da constituição de um setor público não estatal, que envolve as políticas de saúde, educação, assistência e meio ambiente, e a cultura também. Daí se desdobram os novos entes jurídicos da Contra-Reforma do Estado, as organizações sociais, a EBSER, as fundações públicas de direito privado. Esses são processos que colocam em questão o padrão de direitos delineado nos processos de emancipação política, onde chegou-se nas experiências mais avançadas a universalização dos direitos. E nós nunca tivemos aqui no Brasil, mesmo na redemocratização, mesmo com os governos do PT, né, uma universalização plena dos direitos. Como a alocação de fundo público, né, acho que é importante deixar claro que a política social que materializa direitos, ela está no circuito do valor, não é uma externalidade, uma propriedade social, né, como fala Castel, ou um antivalor, como diz Chico de Oliveira, ainda que encerre, né, um campo importante de contradições. Como pauta dos trabalhadores, né, muitas vezes difusa e fragmentada, a política social exerce uma pressão na totalidade da economia política em prol da apropriação do fundo público para a reprodução da força de trabalho. Perceber a política como mediação na totalidade, a política social, né, e os direitos, e tratá-la como resultado de contradições implica defender a política social e os direitos, não na direção focalista e privatista em curso, né, e que tende a se aprofundar no Brasil do golpismo, mas na perspectiva da universalidade, da gratuidade, da publicidade, da captura de parcelas mais significativas do fundo público para uma política social universalizada e mais consistente. Esse último fundo público, que se compõe de mais-valia socialmente produzida e de trabalho necessário, né, dos trabalhadores, do salário dos trabalhadores, vem remunerando os credores da dívida pública majoritariamente, especialmente na América Latina, mas também na Europa, nos Estados Unidos, nesses tempos de crise, né? Ou seja, o capital portador de juros, né, predominante no momento maduro do capitalismo, realiza uma punção de mais-valia socialmente produzida e de trabalho necessário na forma de juros, encargos e amortizações da dívida pública. E essa dinâmica não é uma prerrogativa brasileira, mas envolve o conjunto dos países capitalistas a partir de suas condições e formações históricas diferenciadas e de sua localização central ou periférica na economia mundo. Mas a financiarização, né, de que falou o Ricardo, preside esse processo, dirige esse processo, né? Eu tive a oportunidade de escrever um artigo, está na revista Serviço Social e Sociedade 113, comparando o orçamento público no Brasil e na França, né? E ali fica bastante claro assim, que a dívida, né, é um elemento importante para ambos os países, né, mas que a forma com que a periferia e o centro, né, se relacionam com a dívida compromete mais ou menos o orçamento público. Lá eles não têm a figura do superávit primário como uma imposição, né? Lá a dívida pública é um gasto, né, que vem depois da educação nacional e da seguridade social. Isso já faz absolutamente toda a diferença. Não se pode ignorar também o papel de legitimação que as políticas sociais exercem, né? As eleições brasileiras mostraram, né, isso bem nos últimos anos, reforçando uma tese do André Singer sobre o realinhamento eleitoral do subproletariado brasileiro, ainda que com sinais claros, né, de esgotamento no segundo mandato da Dilma, especialmente após as manifestações de junho de 2013 e o momento em que nós chegamos agora, no qual a burguesia e parte das camadas médias romperam com o pacto social de conciliação de classes do lulismo. Como gosta de dizer o Zé Paulo, né, a luta de classes não tirou férias no Brasil nos últimos 13 anos. E esse segmento
esse momento, né, contundente que a gente está vivendo mostra isso, por vezes como farsa, mas, sobretudo, como tragédia. Mas há que gerir, né, administrar a barbárie do capitalismo em tempos de recrudescimento do desemprego, onde a política social vai cumprir o seu papel estratégico, desde que não desestimule ao trabalho, no discurso liberal, não gere dependência, como disse o ministro lá, que assumiu a área social, e como se refere frequentemente, né, à crítica liberal conservadora, muito animada que está e contemplada com esse curso dos acontecimentos, né? Bom, já caminhando aqui, né, para a finalização dessa minha contribuição, eu espero ter mostrado para vocês algumas tendências centrais no campo da reprodução, especialmente da política social e dos direitos, sem a pretensão, claro, de esgotar, né, essas tendências, já que essa é uma tarefa para muitas mãos e para pesquisa, né? Eu gostaria de registrar, né, que essa posição no debate, né, sobre a política social, ela é fundada, né, mais na crítica da economia política, né, e não tem qualquer relação, né, com interpretações economicistas. Muitas vezes a gente tem escutado isso, né, estruturalistas e tal. Se trata apenas de, o convite, né, que eu venho fazer, é de observar a política social, o meio pela qual, né, os direitos humanos e sociais se materializam na história, na totalidade, na relação entre economia e política, na relação com a luta de classes, inclusive para que a defesa da política social seja uma agenda dos trabalhadores, como uma importante luta tática no campo da reprodução social, no campo da emancipação política, dentro de um programa de transição à emancipação humana. Pois eu queria sustentar, né, que tem uma importante dialética aqui, né, e que apenas a luta de classes pode colocar em movimento, de fato, um sentido emancipatório nesse campo da política social. A política social e os direitos não têm a capacidade de emancipar ninguém por si só, não tem uma espécie de natureza do bem. A gente pode ter políticas sociais neoliberais, né? O Hayek, sua turma, o Milton Friedman, eles admitiam, né, e depois os neoliberais de segunda hora, né, como Amartya Sen, né, admitem a intervenção no campo social. Mas qual intervenção, né? Então, a política social é um campo de correlação de forças, né, onde há processo de formação de consciência e de disputa de concepção, de cobertura material e pela alocação do fundo público, especialmente aí, né? O campo da política social, em países que não tiveram pleno emprego como o nosso, oferece um horizonte limitado de emancipação política, mas que pode adquirir contornos mais contundentes, tornando-se uma mediação para a emancipação humana, quando organiza os trabalhadores e suas lutas em torno de uma pauta concreta: saúde, educação, moradia, transporte, lazer, envelhecimento digno. Vale aqui a gente revisitar, né, nesses 80 anos do serviço social, o documento produzido pelo conjunto Cefescres, a Carta de Maceió, onde se defendia que a Seguridade Social Pública é possível, né? Hoje, eu já tive a oportunidade de dizer isso nessa mesa, né, no Encontro Nacional de Seguridade. Esse documento tem limites importantes, ele é de 2000, né, ele está fazendo 16 anos, né? Mas tem uma passagem dele que eu adoro, que eu queria ler literalmente para vocês, para encerrar aqui a minha intervenção. A Seguridade Social é, sobretudo, um campo de luta e de formação de consciências críticas em relação à desigualdade social no Brasil, de organização dos trabalhadores. Um terreno de embate que requer competência teórica, política e técnica, que exige uma rigorosa análise crítica da correlação de forças entre classes e segmentos de classe, que interferem nas decisões em cada conjuntura, que força a construção de proposições que se contraponham às reações das elites político-econômicas do país, difusoras de uma responsabilização dos pobres pela sua condição, ideologia que expressa uma verdadeira indisposição de abrir mão de suas taxas de lucro, de juros, de sua renda da terra. Então, nessa perspectiva, né, da política social como campo de correlação de forças, eu queria
terminar essa minha intervenção dizendo o seguinte: nós somos trabalhadores que atuam principalmente no setor público no Brasil, né? Majoritariamente no setor público no Brasil, especialmente nas políticas de assistência social, saúde e previdência, que compõem a Seguridade Social, mas também em outras, muitas políticas importantes. Eu penso, né, que muitos de nós também, como trabalhadores, estamos sendo terceirizados, precarizados, etc., né? Mas muitos de nós somos concursados, né, e até o momento, né, dispomos de certa estabilidade no emprego. Eu penso que esse momento é um momento de nós não só irmos para a rua, não só construirmos a greve geral no Brasil, mas esse é um momento também de nós, como trabalhadores, em cada local de trabalho, pensarmos conscientemente a resistência passiva, a resistência intraburocrática. Quando esses caras nos convidarem a passar o pente fino no Bolsa Família, o que nós vamos fazer? Porque isso vai ser posto para os assistentes sociais, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar manter os usuários no sistema. Nós não vamos trabalhar para eles economizarem, né, e desviarem recursos para produto da corrupção, porque eles são todos corruptos, né, ou produto, né, da punção, né, do fundo público pela dívida pública. Nós vamos lutar, né, vamos disputar o fundo público. A disputa pelo fundo público não é só na rua. A disputa pelo fundo público vai ser em cada local de trabalho. Nós temos que pensar isso. Nós temos um papel estratégico no Brasil, né? Nós não somos uma categoria qualquer. Nós temos um projeto ético-político profissional a zelar, né? E nós vamos zelar por ele. E zelar por ele reafirmar o nosso compromisso com os trabalhadores, né, garantir, né, condições de vida e trabalho para as maiorias. É nessa direção que nós temos que trabalhar, ainda que isso tenha um custo para nós. Vai ter custo. Esse próximo período vai ter custo de vida, vai ter custo de tiro, porrada e bomba, e vai ter custo de trabalho e de emprego. Mas nós estamos aqui, como diziam os comunados na Comuna de Paris, nós estamos aqui pela humanidade. Nós temos um projeto que é muito maior do que isso, e nós vamos resistir. E essa resistência será ativa e passiva. Eu quero deixar aqui esse convite para a nossa categoria, né, para que em cada local de trabalho a gente resista ao golpe, né, a gente resista à barbárie. Estamos aqui pela humanidade. Obrigada. Valeu, né, gente? Nossa! É isso aí. Agradecemos, né, a presença, as contribuições mais que valiosas da professora Elaine, professor Ricardo Antunes, né? Receba o nosso abraço fraterno, o nosso muito obrigado. Esperamos que voltem mais vezes nessa dupla dinâmica, né, aqui nessa manhã, que trouxe para nós palavras, né, expressões vigorosas, que nos fortalecem, que nos rejuvenescem, né, e que nos impulsiona para a luta, né. Agora, eu acho que nós sabemos muito bem qual que é o nosso caminho, qual que é o rumo que nós vamos seguir de hoje em diante.